Em algum momento da vida, quase todo mundo já experimentou um leve zumbido no ouvido. Para muitos, trata-se apenas de um ruído passageiro, um apito sutil que logo desaparece. Mas para outros, esse som persistente, que se instala como um sussurro constante, torna-se algo impossível de ignorar. O nome técnico é tinnitus, e a ciência o classifica como uma percepção sonora sem fonte externa. Porém, há quem olhe para além da explicação médica e veja nesse fenômeno um elo com o invisível. Em várias culturas, o zumbido no ouvido é considerado um sinal espiritual, um sussurro do universo, uma mensagem que atravessa os véus do mundo material. Do ponto de vista da medicina, o tinnitus é um sintoma, e não uma doença em si. Ele pode ser causado por uma série de fatores, como exposição prolongada a sons altos, acúmulo de cera, envelhecimento, problemas circulatórios, ou até lesões no ouvido interno. Neurologicamente, ele está relacionado à tentativa do cérebro de compensar alguma perda auditiva, produzindo sons fantasmas. É como se o cérebro estivesse tentando preencher uma lacuna, criando uma ilusão auditiva. Isso explicaria por que muitos casos de zumbido estão ligados à perda de audição, mesmo que leve. Mas há um outro lado dessa experiência que a ciência ainda não consegue explicar plenamente. Para muitos espiritualistas, esotéricos e místicos, o zumbido nos ouvidos é algo muito mais profundo. Ele seria um sinal de que o indivíduo está sintonizando com frequências mais altas, acessando camadas sutis da realidade, como se estivesse captando uma estação de rádio de outra dimensão. Em tradições orientais, acredita-se que esse som pode ser um indício da ativação dos chakras superiores, especialmente o chakra do terceiro olho e o chakra coronário, ligados à intuição, à consciência espiritual e à conexão com o divino. Na tradição hinduísta, por exemplo, fala-se do nada, o som primordial, que representa a manifestação do universo. Esse som sutil, imperceptível aos ouvidos comuns, pode se manifestar para quem está em profundo estado de meditação ou em processo de despertar espiritual. Quando alguém relata ouvir um zumbido persistente, algumas correntes associam isso a esse nada, não como um problema, mas como um sinal de que o indivíduo está acessando algo maior. O budismo também oferece uma leitura simbólica. Em algumas escolas tibetanas, o som interno é uma ferramenta na prática da contemplação. O som que vem de dentro é visto como parte da experiência da vacuidade, uma manifestação da mente se abrindo para perceber a verdadeira natureza do ser. Assim, o zumbido deixa de ser incômodo e passa a ser veículo de atenção plena, de presença no aqui e agora. Na tradição cristã, embora o tinnitus não seja tratado diretamente, há relatos místicos que fazem referência a sons vindos do céu. Alguns santos e místicos, como Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, descreveram experiências auditivas durante seus êxtases espirituais, sinos, vozes, melodias que não pertenciam ao mundo físico. Para muitos estudiosos da mística cristã, esses sons seriam manifestações da graça divina. Isso ressoa com a crença de que o zumbido no ouvido direito é um sinal de mensagem espiritual positiva, enquanto o ouvido esquerdo seria mais associado a influências negativas ou alertas espirituais. O esoterismo moderno também abraçou essa interpretação. Nas tradições da Nova Era, o tinnitus é frequentemente descrito como um despertar vibracional. Pessoas que passam por processos de expansão de consciência, como após práticas de meditação profunda, sessões de reiki, vivências xamânicas ou mesmo experiências de quase morte, muitas vezes relatam o início ou a intensificação desses sons internos. Para os esotéricos, isso é como se o corpo energético estivesse se ajustando a uma nova frequência. Outro conceito popular entre os místicos é o de que o zumbido pode ser causado por entidades espirituais tentando se comunicar. Não necessariamente entidades desencarnadas, mas consciências sutis, como guias espirituais, anjos ou mesmo a própria alma superior. Segundo essa visão, o ouvido humano é como uma antena que capta sinais, e o zumbido seria a tradução sensorial dessa captação. Quando esses sons são acompanhados por arrepios, sensações de paz, intuições repentinas ou visões, muitas tradições interpretam isso como um contato espiritual direto. Também há crenças antigas que associam o zumbido a capacidades mediúnicas. Em algumas vertentes do espiritismo, por exemplo, acredita-se que médiuns auditivos podem começar a ouvir zumbidos como uma preparação do campo sensorial para ouvir vozes espirituais mais nítidas no futuro.
Trata-se, segundo essa leitura, de uma etapa inicial do desenvolvimento da mediunidade de audiência. No xamanismo, principalmente entre os povos indígenas das Américas, sons internos também são considerados sinais. Xamãs relataram há séculos ouvir zumbidos ou sons agudos durante rituais, muitas vezes relacionados à entrada em estados alterados de consciência. Esses sons eram interpretados como cantos do espírito, manifestações audíveis das forças da natureza ou de seres do mundo espiritual. Dentro dessa visão, o som não é um incômodo, mas uma ponte. Curiosamente, há registros históricos que indicam que o zumbido era interpretado com interesse já na antiguidade. Em tradições helênicas e romanas, acreditava-se que um zumbido no ouvido direito indicava que alguém estava falando bem de você, enquanto no ouvido esquerdo, o contrário. Essa crença ainda persiste em muitos lugares do mundo como um tipo de superstição popular. Hoje, com o aumento do interesse por temas espirituais, muitas pessoas que sofrem de zumbido procuram explicações além da medicina tradicional. É comum que terapeutas holísticos orientem seus pacientes a observar o momento em que o zumbido aparece. Ele surge após um pensamento específico? Acontece em momentos de silêncio ou introspecção? Há alguma emoção que o acompanha? Em vez de apenas silenciá-lo, propõe-se escutá-lo, compreender o que ele pode estar tentando revelar. Entre as teses mais curiosas que ganharam popularidade nos últimos anos está a ideia de que o zumbido estaria relacionado à glândula pineal. Segundo essa linha de pensamento esotérico, a pineal funcionaria como uma antena espiritual, capaz de captar frequências multidimensionais e sinais sutis de planos elevados. A glândula pineal, também conhecida como o assento da alma por filósofos como Descartes, tem sido considerada por diversas tradições místicas como um portal de acesso ao mundo espiritual. Acredita-se que sua ativação, frequentemente induzida por práticas meditativas, jejuns, uso de substâncias enteógenas ou mesmo por experiências de êxtase espiritual, possa produzir percepções auditivas não explicadas pela ciência convencional. O zumbido, dentro dessa lógica, não seria um simples distúrbio, mas um sinal de que a glândula está despertando, funcionando como um captador de informações que transcendem a matéria. Essa visão se encaixa com crenças antigas que viam o ser humano como um ser vibracional, em constante ressonância com o universo. O som seria, portanto, uma manifestação da sintonia espiritual. Da mesma forma como uma rádio precisa estar na frequência correta para captar determinada estação, a alma também precisaria estar afinada para acessar determinadas verdades ocultas. O zumbido seria o eco dessa afinação espiritual, um lembrete de que há algo além do que os olhos veem. Claro que isso não elimina a importância de procurar ajuda médica, especialmente se o zumbido for persistente ou acompanhado de perda auditiva. Mas muitos têm encontrado alívio justamente quando começam a integrar corpo e espírito na busca por respostas. A escuta espiritual se torna parte da cura. O zumbido no ouvido, portanto, é uma daquelas experiências que habitam a fronteira entre o físico e o sutil. Pode ser sintoma ou sinal. Pode ser ruído ou mensagem. Pode ser incômodo ou despertar. A forma como ele será interpretado depende tanto do olhar da ciência quanto da escuta da alma. Talvez, ao invés de perguntar o que há de errado comigo, o mais sábio seja perguntar: o que será que estou começando a ouvir?